sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da nossa live é a virtude da justiça. É a nossa penúltima live aqui nas sextas-feiras, né, falando sobre as 4 virtudes cardeais, que na verdade é uma espécie de rebatimento, assim, nem é uma síntese, é um resumo do que esquemático do que a gente está tratando de uma forma muito mais profunda no curso por assinatura A Tradição Cristã, e que eu achei que por bem trazer para vocês essas informações, porque a gente medita hoje pouco, a gente ouve pouco falar sobre o cultivo das virtudes, né? Como se a vida de oração pudesse se dar independente dessa vida ascética e mais concreta do dia a dia, que é a luta contra os nossos vícios, os nossos maus hábitos, os pecados veniais, os pecados pequeninhos, né? Isso aí tudo é o fundamento, né, para a vida de oração, né? Mas antes de começar, eu tenho algumas, como eu coloquei há pouco aqui no story, algumas novidades aqui para vocês que eu espero que entusiasme a todos, né? Eu estou entusiasmado com isso porque essa semana tivemos algumas reuniões aqui em casa pensando numa reestruturação do meu trabalho pedagógico em geral, né? Então, daqui a, eu acho que 2 semanas, depois eu vejo a data direito aqui para vocês, nós vamos fechar o carrinho, fechar as inscrições para a Tradição Cristã. Então, se você ainda não é membro do nossa comunidade de estudos, não é? Inscreva-se lá, é R$ 50 por mês a assinatura, né? Mas nós vamos fechar daqui a umas 2 semanas, porque nós estamos brincando aqui que estamos fechados para a reforma, para melhor atendê-los, né? Então, estamos planejando mesmo uma reestruturação da plataforma de cursos, e especialmente dessa plataforma de estudos relacionados à vida espiritual, para não dizer só a vida cristã, porque mesmo se você não é cristão, a vida de oração, né, a nossa relação íntima com Deus, ela é, vamos dizer assim, proporcionada, né? Nós precisamos de um fundamento que está exatamente na meditação, na oração e também no cultivo das virtudes e na luta contra as nossas tendências, para não dizer pecaminosas, erráticas, né? Você sabe que em grego, amartia, né, pecado, é erro, né? Errar o alvo, né? A palavra é traduzida mesmo literalmente por erro. Então nós vamos fazer isso, mas aí antes desse fechamento, nós vamos fazer na semana do dia 7, de 7 a 12, e esta é a segunda coisa que eu queria anunciar aqui para vocês, e que eu disse, ó, aqui eu tenho uma boa surpresa, né? Eu vou fazer aqui uma série de lives diárias, sempre às 9 da noite, então agende aí, porque essas lives não vão ficar gravadas, elas vão ser disponibilizadas lá na minha plataforma de estudos. É sobre o que nós estamos chamando de fundamentos do caminho de perfeição. Então nós vamos falar também um pouco, não das virtudes, porque essas lives agora estão cobrindo isso, mas nós vamos pegar, acho que alguns aqui sabem que eu traduzi o Caminho de Perfeição há pouco tempo, da Santa Teresa. Então, baseado no esquema, vamos dizer assim, ou no mapa do terreno que Santa Teresa d'Ávila faz no livro sobre o Caminho de Perfeição, nós vamos falar, eu vou fazer algumas dessas 6 lives, e também tem 3 convidados já, né? Então nós vamos ter 3 convidados, alguns vocês conhecem bem, pelo menos o pessoal que já me acompanha aqui, porque são meus amigos, enfim, para falar da prática da vida
cristã, né? Ou da prática dessa fundamentação dos alicerces, né, da vida espiritual. Robson está perguntando por quanto tempo a plataforma vai fora. A plataforma não vai ficar fora do ar, Robson, vai tá no ar. Só as inscrições é que vão ficar por um tempo indeterminado. A gente ainda não sabe bem que tempo vai ser esse, né? Mas ainda tem, daqui uns 10 dias, 2 semanas que isso vai acontecer. Acho que 2 semanas, né? Então a plataforma vai continuar no ar, os alunos, eu vou continuar dando as 2 aulas semanais, estou até planejando algumas aulas individuais extras, né, que nesse período também eu vou colocar. A gente está precisando de uma respiração. Esse curso por assinatura já tem 8 meses, já existe são ao todo, se contar as aulas de segunda e quarta, são mais de 50 aulas que estão lá à disposição, a gravação, né? E, portanto, são mais de 100 horas de aula, que você não precisa ver sistematicamente, uma depois da outra, né? Porque eu divido em temas, o que eu chamo atualmente de módulos. Vamos ver que nome a gente encontra para essa nova configuração. Então vai ficar disponível para os alunos e vai continuar. Eu vou continuar dando as aulas normalmente. Nós vamos simplesmente fechar as inscrições por um tempo para fazer essa reestruturação interna. Então, quem já é aluno do curso não precisa se preocupar, porque para você não vai mudar absolutamente nada. Vai ter mais algumas vantagens. Nós vamos colocar mais materiais ali para o seu estudo e o seu crescimento na vida de oração, na vida cristã. Tá bom? Então eu acho que era isso. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que eu anotei aqui, porque eu tô velho, tô ficando gagá, né? Não, mas é isso, então. Então vamos entrar agora nesse esboço da virtude da justiça, né? Então, como nós vimos nas outras aulas online aqui, breves, né? Deixa eu só colocar aqui o texto que eu separei. A virtude da temperança é aquela que harmoniza, né? Que impede os excessos, né, dos desejos, sejam os desejos da gula, seja o desejo de beber, seja desejos sexuais, né? Então, ou de bem-estar, né? Então, o que se chama, né, com essa palavra horrível, mas é a tradicional, o concupiscível, né? Então a temperança, ela é um hábito que está orientado pela prudência, evidentemente pela inteligência, mas está no apetite concupiscível. Depois nós falamos da fortaleza, né, que é uma virtude que agora está no apetite irascível. Ela regula, modera, reina sobre, né, a energia que a gente coloca quando nós estamos buscando objetivos árduos, difíceis de alcançar, ou quando estamos nos confrontando com um perigo de morte, né? Então, é uma virtude relacionada a defender-se e defender os seus, seja familiares, seja a pátria, no caso de uma guerra justa, defender os seus de algum perigo de morte, não é? Ou atacar algum inimigo que está ameaçando a sua comunidade ou a sua pessoa propriamente. Então a virtude da fortaleza, nós já falamos sobre ela, então não vou aprofundar isso, ela está no apetite irascível. E a virtude da justiça? Bom, a virtude da justiça, ela já não é um hábito dos apetites sensíveis, seja irascível, seja concupiscível, mas ela é um hábito da própria inteligência prática, né? Da vontade. Ela está, então, sediada, vamos dizer, a virtude da justiça na própria vontade, porque ela depende da inteligência.
Quer dizer, o que é a justiça em essência? É dar a cada um o que lhe é de direito. Em essência é isso, né? É a balança, né? Quer dizer, deixa eu ver, vou até ler aqui a definição do Rui Marim, que diz: é um hábito que inclina constante e perpetuamente, ou seja, é um hábito adquirido, como todas as virtudes, não é casual. É um hábito que se dá, que você, vamos dizer, internalizou, né? Se tornou seu. Inclina constante e perpetuamente a vontade a dar a cada um o que lhe pertence estritamente. Então, sim, alguém pergunta aqui se a virtude da prudência vem da inteligência. Também, todas as virtudes são iluminadas pela inteligência. Na sexta que vem, nós vamos fazer a última live dessa sequência das virtudes e eu vou falar da prudência. Mas também a prudência está mais a prudência está mais na inteligência e a justiça está mais na vontade, não é? Porque a inteligência é que vê aquilo que é justo, né? O que cada um o que você deve ou o que cada um tem o direito a exigir, né? Enquanto que a vontade, ela é o querer que isto se dê mesmo. Então quando você, por exemplo, paga uma dívida que você contraiu, você está fazendo justiça, né? E às vezes dói, não é? Quando a gente pede o dinheiro emprestado, sempre é gostoso, né? Mas quando a gente vai pagar, sempre parece, né? Então a questão dos juros, por exemplo, que sempre foram condenados, as pessoas em geral não sabem disso hoje, mas os juros abusivos sempre foram condenados pela igreja, né? Os bancos não existiriam se pelo menos não da maneira como eles existem, né? O sistema financeiro todo não teria o tamanho que ele tem hoje se as pessoas fossem fiéis aos princípios da igreja. Porque o juro, não é que ele era recusado, mas a usura era pecado, é considerado pecado até hoje, né? Então o juro tem que ser justo, não é? E não prejudicar a pessoa que fez o empréstimo, né? Mas aqui eu já dei um salto para a justiça comutativa, né? Então, existem três espécies de justiça fundamentalmente, né? A justiça legal, que é a virtude que inclina cada um dos membros da sociedade a dar à própria sociedade aquilo que é justo. Quando você paga um imposto e esse imposto é justo, o que às vezes não é o caso, você está fazendo um ato de justiça. E se você recusa-se a pagar, se você sonega esse imposto justo, isto aí é pecado. A justiça talvez seja a virtude menos considerada pelos cristãos em geral, né? A gente pensa muito nos pecados da carne, temperança, né? Na ira, né? Na nossa raiva, mas a gente comete muitas pequenas injustiças sem nem perceber que isso é pecado, né? Então, essa primeira parte da justiça é a justiça legal. Depois você tem a justiça distributiva, que é a que alguém que tem um governo, seja legal, né, civil, seja o governo em casa também, em relação aos filhos, seja um governo mais, vamos dizer, em relação a bens materiais, que distribua isso em proporção, né, como diz aqui o Rui Marim, à dignidade, aos méritos e às necessidades de cada um. Então, ela distribui os bens de acordo com as necessidades, o mérito e a posição dentro da própria estrutura social de cada um. E, por fim, a justiça comutativa, né? Que regula os deveres e direitos dos cidadãos entre si, né? Ou seja, de novo, quando você pede um empréstimo e você o restitui, você paga esse empréstimo,
Isto faz parte da virtude comutativa, não é? Se alguém, em qualquer relação social onde você tem iguais, né? Por exemplo, é um ato de justiça comutativa, né? Você não, você não murmurar, né? Uma coisa que as pessoas fazem com não, as pessoas têm direito à sua honra, não é? À sua imagem justa não é a palavra aqui, a sua boa imagem. E se você conta uma fofoca, conta uma mentira, você está cometendo um ato contra a justiça comutativa. Né? E não é material, no caso, né? Não é dinheiro. Mas também se você rouba qualquer coisinha, um chiclete de alguém, isso aqui não tem peso. Não, isso aqui é um pecado contra a justiça comutativa, né? Que regula as relações no plano horizontal. Alguém pergunta se existe algum curso meu disponível para oratória e aperfeiçoar a voz. Sim, eu encontro sua própria voz. Né? Hoje mesmo alguém me perguntou sobre livros, além dos do Mário Ferreira dos Santos, de oratória. Mas antes de tudo, eu nem falei ali na minha resposta, mas antes de tudo, o encontro sua própria voz é a base, são os fundamentos para a oratória e a retórica. Mas deixa eu voltar aqui só para uma questão, para não deixar a tua pergunta no ar, que senão eu esqueço. Respondi aqui e vamos voltar à justiça, porque senão seria um ato de injustiça meu aqui, mudar o assunto e começar a divulgar os meus cursos individuais, né, numa live onde eu me propus a ensinar a essência da virtude da justiça. De nada, Felipe. Então, que meios, né, você tem para aperfeiçoar a justiça, né? Então, o Rui Marinho aponta alguns aqui que eu vou só listar. Lá no curso é que a gente consegue aprofundar, conseguiu, já passou, né, esse módulo, aprofundar mais o tema das virtudes, né? Primeiro, evitar qualquer pequena injustiça, por insignificante que pareça. Alguém te cumprimenta na rua e você está meio irritado e não cumprimenta. Isso é uma injustiça comutativa, não é? A pessoa tem direito a receber um cumprimento de retorno, né? Segundo, não contrair dívidas e liquidar o quanto antes as que tenhamos contraído. Esta vale para mim também, vale para todos nós brasileiros nessa crise, ainda mais nessa crise da peste aí, né? Evitar contrair dívidas, né? Terceiro, tratar as coisas alheias com o maior cuidado, como se fossem próprias. A gente peca muito nisso também, não é? Quando não é filhos em relação aos pais, por exemplo, aí não é só a comutativa, né? Você tem uma justiça aí, você tem a obrigação, você tem um dever com os seus pais, que faz parte da justiça, daquela segunda, como é que esqueci o nome agora, vou olhar aqui, a distributiva, né? Que é assim como o pai tem um dever em relação ao filho, o filho tem um dever também, né, em relação ao pai, que está relacionado às hierarquias dos indivíduos na sociedade, né, nas relações entre si, e não a relação entre os indivíduos entre si, no mesmo plano, né, social, vamos dizer assim, ou de papel social, né? Então, muitas vezes, eu mesmo pequei muito contra isso na minha adolescência, você trata com descuido os objetos que pertencem a seu pai ou sua mãe, a casa, né? Você não tem... por exemplo, o menino que não arruma a cama está pecando contra a justiça distributiva, né? E eu já volto num outro elemento de justiça que a gente, em geral, também não inclui nesse conceito da virtude da justiça. Mas voltemos aqui. Quarto, ter um cuidado especialíssimo em não prejudicar jamais, no mínimo que seja, o bom nome ou a fama do próximo. Essa dá vontade de dizer assim, como dizia não sei se era o Sarney que dizia isso, né?
Brasileiros, ouça, prestem atenção, porque o brasileiro tem a língua muito solta, né? E gosta de fazer piada, e eu não tenho nada contra a piada, pelo contrário, eu também gosto de fazer, mas é sempre um risco a piada, né? Uma coisa é piada, outra coisa é a murmuração, outra coisa é você, como é que chama isso? Agora esqueci o nome, injuriar, né? Você atentar contra o bom nome das pessoas, né? Então, este é o quarto. Evitar a todo transe, também, tô lendo em espanhol aqui, a todo custo, a acepção de pessoas. Isso acontece, né? Quer dizer, às vezes, e é normal você ter mais harmonia, gostar mais de certas pessoas, certo tipo de pessoas do que outras. Agora, isto não pode interferir nos seus atos, na sua ação moral, na justiça, né? Então, às vezes, por exemplo, você como pai gosta mais de um filho e as, é mais condescendente com ele. Isso aí já é pecado contra a justiça de novo. Gostar mais de um filho não é pecado porque você não domina isso. Isso tem a ver com a harmonia mesmo entre os caracteres. Isso não é problema, né? Pelo menos, não estou falando de amar mais um filho, porque o amor é um ato espiritual, é um ato da vontade. Então você tem que amar seus filhos tanto né, a cada um no mesmo nível, no mesmo, né? Mas é o seu amor a Deus que vai determinar isso. Então não é amor. Estou falando de gosto mesmo. Tem um filho que parece que não harmoniza com você. Tem outro que assim é mais carinhoso com você até. E aí você também, né? Ok, isso você pode gostar mais, mas isso não pode interferir nos seus atos. Vejam como, no fundo, a virtude da justiça tem que ser cultivada mesmo e a gente não atenta para ela. Porque a gente fica. Por que não atenta? Em primeiro lugar, porque a gente ainda não resolveu os nossos maus hábitos e vícios do patamar mais baixo, né? Do qual a gente falava há pouco, que é o concupiscível e o irascível. Os teus desejos ficam te puxando a alma para um lado e para outro o tempo todo. Você quer isso, daqui a pouco você quer o contrário. As paixões ficam te movendo. Como é que você vai fazer um ato justo? Você nem tem cabeça para isso. Então tem que primeiro arrumar o terreno, que é um pouco essa ideia lá, né, dos fundamentos do caminho de perfeição. Você tem que primeiro alicerçar a casa. É aquela imagem do Cristo no final do Sermão da Montanha, né? Não adianta criar e construir uma casa sobre areia. E pior ainda, sobre areia movediça, né? Uma areia que nem não está nem quieta lá parada e é só frágil. Não, ela está sempre mudando porque as nossas paixões são assim, né? E agora eu queria chamar a atenção, já estamos chegando no nosso tempo, eu já me propus aqui nessas lives não passar de meia hora, na virtude da religião, que também é um ato de justiça. O culto, né? A religião enquanto uma busca de união amorosa com Deus, né? Da nossa união mesmo com Deus, aí ela está relacionada à virtude da caridade. Mas a religião enquanto atos de culto, né? De adoração, de reparação, de súplica, né? Aqueles quatro tipos, né? Os quatro objetivos lá do culto, né? Da intercessão, isso é um dever que você tem com Deus. Então rezar não é, rezar e frequentar a missa, os sacramentos, etc. É parte da virtude da justiça, é dar a Deus aquilo que lhe é de direito, não é? As pessoas não entendem isso muito bem. Hoje em dia elas fazem, por que eu tenho que ir à missa se eu não estou querendo? De novo é o gosto. Hoje em dia as pessoas dizem, todo critério assim, eu não sei se eu gosto eu faço, se eu não gosto eu não faço. Bom, meu filho, a sua vida vai ser um caos, porque os nossos gostos mudam, né? Às vezes eu gosto, né? Quando, por exemplo, eu peguei uma vez horror a goiaba, porque exagerei numa tarde, eu e uns amigos, tinha uma goiabeira cheia, e a gente comeu muita goiaba.
Até hoje, goiaba eu olho e digo, não me atrai muito. Então o gosto é assim, né? No início é bom, aí você vai continuando, vai diminuindo, né? Você vai continuando comendo goiaba. O gosto começa a diminuir, daí a pouco começa a se transformar no seu oposto, né? Então os gostos, ó, eu gosto de dizer até em relação à arte, gosto não se discute, se educa. Os nossos gostos têm que ser educados e, portanto, aí é a virtude da prudência, da justiça, da temperança, da fortaleza, é o trabalho da inteligência sobre o nosso organismo psicofísico que vai nos educando. Tá bom? Então, esta era a síntese, né, da virtude da justiça. Se você quiser aprofundar essas virtudes aí, é o módulo Conhece-te a ti mesmo, né, que é onde a gente tratou do espírito, alma, corpo, dos hábitos e das virtudes, e vamos ainda tratar lá na assinatura. É, vamos tratar ainda dos caracteres, dos 8 caracteres do René Lessene, né? Mas essa era a nossa síntese hoje da justiça. Se você tiver alguma coisa ainda para perguntar, tem 2 minutos ainda que eu posso responder. E lembrando que no dia 7, às 9 da noite, começa a semana que a gente está chamando de Fundamentos do Caminho de Perfeição, onde nós vamos ter lives diárias de segunda a sábado às 9 da noite. Essas lives vão ter em torno de 40, 50 minutos, onde nós vamos falar ainda dos fundamentos, é isso mesmo que o título está dizendo, dos fundamentos do caminho de perfeição. Eu vou expor várias coisas relacionadas a isto, e também nós vamos ter 3 convidados que vão falar da sua experiência em relação a essa fundamentação, esses alicerces que a gente tem que estabelecer, né, que fundar para construir a casa, né, o castelo do qual Santa Teresa fala. Então tá bom, gente, muito obrigado, fiquem com Deus, espero que tenha sido... alguém me perguntou se essas lives aqui, essas sobre as virtudes, estão em algum outro lugar além daqui do IGTV, e elas estão sim. Nós já publicamos as 2 primeiras, vamos publicar as próximas, inclusive esta, no meu canal do YouTube, Roberto Malé. Então lá vão ficar disponíveis também estas aulas que nós estamos dando, que eu estou dando às sextas-feiras. Hoje ainda, né, terminamos agora, e na sexta que vem vamos tratar da virtude da prudência, tá bom? Então, eu que agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem.